Olá! Gostaríamos de lhe dar as boas-vindas à primeira aula do nosso curso a respeito do Plano de Contratações Anual, o PCA. Durante nossa jornada, iremos mergulhar profundamente na essência do Plano de Contratações Anual, para entendermos todos os seus aspectos. Desde os conceitos básicos até a sua elaboração, passando pelo monitoramento, revisões, prestação de contas e muito mais. Com todo esse conteúdo e conhecimento sobre o PCA, você estará preparado para lidar com as tarefas administrativas em um ambiente profissional. Dito isso, vamos dar início à nossa primeira aula. De início, vamos entender o que é o Plano de Contratações Anual. Também conhecido como PCA, ele é um instrumento utilizado por órgãos e entidades públicas no Brasil para prever e programar suas contratações de bens, obras e serviços ao longo de um ano. Esse plano é elaborado anualmente e visa organizar as necessidades de contratação, estabelecendo prioridades, prazos e estimativas de gastos para as compras e contratações a serem realizadas. O PCA é uma ferramenta importante para o planejamento e a transparência das aquisições públicas, ajudando a evitar diversos problemas, como a sobreposição de compras, falta de recursos para contratações necessárias e, além disso, ajuda a otimizar os processos de aquisição dentro das entidades governamentais. Agora, vamos conhecer alguns dos principais objetivos do Plano de Contratações Anual. Um deles é o planejamento, antecipar as necessidades de contratação de bens, obras e serviços ao longo do ano, permitindo uma melhor organização dos recursos e evitando improvisações. Outro é a transparência, ou seja, tornar públicas as previsões de gastos e as necessidades de contratação, oferecendo informações claras sobre as intenções de compra do órgão ou entidade. A otimização de recursos disponíveis evita desperdícios e garante a aplicação eficiente dos recursos públicos. Prevenir a sobreposição de compras e contratações também evita que diferentes setores da mesma entidade adquiram os mesmos itens ou serviços sem necessidade. Temos também mais agilidade nos processos, pois o PCA permite a antecipação das demandas e a preparação adequada dos procedimentos licitatórios. E ao planejar com antecedência, é possível elaborar melhores especificações técnicas e critérios de seleção, buscando garantir a qualidade dos bens, obras ou serviços contratados. Dito isso, poderíamos fazer uma relação entre um plano de contratações anual, um planejamento estratégico e o orçamento público. Porém, tratam-se de conceitos diferentes e vamos entender o porquê agora. Como já vimos anteriormente, o PCA é um plano utilizado por órgãos governamentais para prever e programar suas contratações ao longo de um ano. Já o planejamento estratégico é um processo mais amplo que envolve a definição de metas, objetivos e diretrizes de longo prazo para uma organização, seja ela pública ou privada. Enquanto que o orçamento público é um documento que estabelece as receitas e despesas que um governo ou entidade pública pretende realizar durante um determinado período, geralmente um ano. Ele é elaborado com base nas políticas, programas e necessidades identificadas no planejamento estratégico e em outros planos setoriais, incluindo o PCA. Ou seja, a diferença entre eles é que o PCA é um plano específico para organizar as contratações ao longo de um ano. O planejamento estratégico define objetivos de longo prazo e estratégias gerais da organização. E o orçamento público detalha financeiramente como esses objetivos e planos serão financiados e executados ao longo do tempo. Vamos entender agora na prática quais são os benefícios de elaborar um planejamento de contratações anual. Imagine uma prefeitura que, ao elaborar seu PCA, identifica que precisa contratar serviços de manutenção para suas escolas municipais ao longo do ano. Com base nesse plano, ela pode antecipar a abertura de processos licitatórios para contratar empresas de manutenção, evitando atrasos que poderiam comprometer o início das obras. Também estabelecer critérios claros e específicos para esses contratos, como prazos de execução, padrões de qualidade e valores orçamentários pré-estabelecidos. Além disso, ela pode evitar contratações emergenciais ou por demanda imediata, o que muitas vezes leva a custos mais altos e menor controle sobre a qualidade dos serviços contratados. Dessa forma, o PCA permite à prefeitura planejar, organizar e executar as contratações de forma mais eficiente, garantindo a manutenção das escolas municipais dentro do prazo, com melhor controle financeiro e maior transparência em todo o processo. Como podemos ver nessa aula,
o Plano de Contratações Anual é um instrumento muito valioso e benéfico para a administração pública em um contexto geral. Vamos encerrando por aqui, mas estamos apenas começando nossa jornada. Sendo assim, te esperamos na próxima aula. Até lá! Olá! Estamos começando a segunda aula do nosso curso sobre o Plano de Contratações Anual e aqui daremos mais um passo adiante para expandirmos nossa bagagem. Neste encontro, iremos tratar do contexto legal e normativo do PCA e faremos isso entendendo a legislação que é aplicável a ele. Além disso, as normas e diretrizes dos órgãos reguladores. Vamos lá! No Brasil, o Plano de Contratações Anual está sujeito a regulamentações específicas de acordo com a legislação federal e municipal. Ou seja, existem decretos, portarias e instruções normativas específicas que regulamentam o Plano de Contratações Anual. A legislação atual aplicável ao Plano de Contratações Anual, PCA, é a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, também conhecida como a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022. Este decreto institui o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, PGC, no âmbito da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. O PGC é uma ferramenta informatizada integrante da plataforma do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, SIAG, disponibilizada pelo Ministério da Economia, para elaboração e acompanhamento do Plano de Contratações Anual. Além disso, uma nova instrução normativa sobre o Plano de Contratações Anual está disponível para consulta pública. Esta instrução normativa dispõe sobre o Plano de Contratações Anual e institui o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, PGC, no âmbito da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. Mas o que tudo isso que acabamos de ver significa, afinal? Vamos entender melhor agora. Imagine uma prefeitura que se enquadra na nova legislação sobre o PCA. Nesse contexto, a Prefeitura precisa elaborar seu plano de contratações anual utilizando o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, o PGC. Esse sistema, disponibilizado pelo Ministério da Economia, permite não só a elaboração, mas também o acompanhamento do plano de contratações ao longo do ano. A Prefeitura, então, precisa se adequar a essa nova instrução normativa que dispõe sobre o plano de contratações anual e institui o PGC. Com isso, passa a seguir as diretrizes estabelecidas para a Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. Na prática, isso significa que a Prefeitura terá que utilizar esse novo sistema, o PGC, para registrar suas necessidades de contratação, estabelecer prioridades, prazos e realizar o acompanhamento das contratações ao longo do ano. Tudo isso de acordo com as diretrizes e normas estabelecidas pela legislação mais recente. Essa mudança legislativa e a implementação de novos sistemas têm o objetivo de tornar as contratações públicas mais transparentes, eficientes e alinhadas com as melhores práticas de gestão, buscando aprimorar o uso dos recursos públicos. É importante ressaltar que as leis e normativas são atualizadas periodicamente, então é necessário verificar sempre as versões mais recentes para garantir a conformidade do PCA com a legislação vigente. Desse modo, vamos chegando ao fim desta aula, mas voltaremos a nos encontrar na próxima para continuar a expandir nossa bagagem. Até logo! Olá, estamos reunidos mais uma vez para dar continuidade em nossa jornada a respeito do Plano de Contratações Anual. E nesta aula, vamos falar sobre 3 fases de elaboração do PCA: o levantamento das necessidades, a priorização de contratações e estimativas de custos e prazos. Entenderemos cada um desses aspectos e os passos envolvidos no contexto geral desses processos. Temos muito o que conferir, sendo assim, vamos começar. O primeiro assunto que veremos diz respeito à identificação de necessidades da administração pública. Dito isso, dentro do PGC, que conhecemos anteriormente, há uma seção designada para registrar as necessidades de contratação da Prefeitura para o próximo ano. Saiba que o levantamento das necessidades para a elaboração do PCA envolve algumas etapas importantes. Uma delas é o diagnóstico e listagem de demandas.
Inicialmente, é feito um diagnóstico das áreas e setores da administração pública para identificar necessidades. Isso pode envolver reuniões, consultas a gestores de diferentes departamentos e análise de relatórios anteriores. Cada área ou setor da administração identifica suas demandas específicas. Por exemplo, um departamento pode necessitar de serviços de manutenção, outro de aquisição de equipamentos, e assim por diante. Outra etapa importante diz respeito à identificação de prazos e urgências. Isso é fundamental, afinal, algumas demandas podem ser mais urgentes, enquanto outras podem ter prazos mais flexíveis. Ao identificar as necessidades, é necessário avaliar os recursos disponíveis, como orçamento e mão de obra, para determinar a viabilidade de atender a essas demandas dentro das possibilidades da administração. Também temos a análise de planejamentos anteriores. Essa revisão de planos de contratações anteriores tem como objetivo verificar se há continuidade de demandas não atendidas, identificação de novas necessidades ou ajustes que possam ser feitos. Em seguida, temos a etapa de consolidação das demandas e priorização, ou seja, todas as informações são consolidadas em um documento único, onde são priorizadas as demandas de acordo com critérios estabelecidos, como relevância para a missão da entidade, impacto na comunidade, urgência, entre outros. Realizada essa etapa, vamos para a validação e aprovação, onde o documento com as demandas consolidadas passa por uma revisão, validação e aprovação por instâncias superiores ou responsáveis pela gestão, garantindo que as prioridades estejam alinhadas com os objetivos estratégicos da administração. Pois bem, após termos conhecido como acontece o levantamento das necessidades e as etapas envolvidas, vamos entender como ocorre a priorização de contratações. Tenha em mente que ela envolve também alguns passos importantes, como a definição de critérios claros para priorizar as demandas levantadas, levando em conta a relevância para a missão da entidade, seu impacto na comunidade, a urgência, a disponibilidade de recursos, entre outros. Além disso, cada demanda identificada no levantamento é avaliada em relação aos critérios estabelecidos para a priorização. Por exemplo, se há uma demanda por serviços de manutenção de escolas e outra por aquisição de equipamentos de saúde, essas demandas são comparadas e avaliadas segundo os critérios pré-definidos. As demandas também precisam ser classificadas em níveis de importância ou urgência, atribuindo prioridades a cada uma delas. Por exemplo, uma demanda considerada de alta importância pode ser classificada como prioritária, enquanto outras podem ser designadas como secundárias ou menos urgentes. Outro passo importante é a alocação de recursos e limitações de orçamento. Isto é, deve-se considerar os recursos disponíveis e limitações orçamentárias para determinar a viabilidade de atender a todas as demandas prioritárias. Isso envolve a análise do orçamento destinado a cada área e a capacidade de realizar as contratações dentro desses limites. Feito isso, após a avaliação e classificação das demandas, devemos realizar uma consolidação das prioridades. Esse documento é submetido à aprovação por instâncias superiores, como órgãos de controle ou gestores responsáveis. Agora, para que possamos entender melhor, imagine que uma prefeitura identifique duas demandas principais para o próximo ano: a reforma de escolas públicas e a contratação de serviços de saúde para a população. Ao priorizar essas demandas, são estabelecidos critérios como impacto na comunidade e urgência. A reforma das escolas pode ser considerada de alta prioridade devido ao seu impacto direto na educação das crianças, enquanto a contratação de serviços de saúde, embora também importante, pode ser considerada de prioridade um pouco menor. Assim, no PCA, a reforma das escolas seria designada como uma contratação prioritária, possivelmente recebendo maior alocação de recursos e atenção especial ao longo do ano, enquanto a contratação de serviços de saúde seria uma prioridade, porém em um nível um pouco inferior. Dando continuidade, vamos compreender como se dão as estimativas de custos e prazos, levando em conta o exemplo das demandas de reforma de uma escola pública e contratação de serviços de saúde, como acabamos de conferir no exemplo anterior. Isso também envolve alguns passos, como o levantamento de informações mais detalhadas, a consulta a especialistas e profissionais da área, orçamentos e cotações, analisar custos e realizar a consideração de contingências e imprevistos.
Essas estimativas podem ajudar a administração e permitem uma melhor gestão e execução das contratações ao longo do ano, conforme planejado no PCA. Elas são cruciais por diversos motivos, pois permitem que a administração pública tenha uma ideia clara dos recursos financeiros necessários para atender às demandas. Isso facilita o controle e a gestão financeira ao longo do ano, evitando gastos excessivos ou despesas inesperadas. Também ajudam a estimar prazos e evitar atrasos significativos nas contratações, garantindo que os serviços sejam realizados conforme o tempo previsto. Tais estimativas também oferecem transparência na gestão pública ao justificar de forma clara e fundamentada os gastos e a utilização dos recursos públicos perante órgãos de controle, legisladores e a sociedade em geral. Além de tudo isso, facilita a tomada de decisões informadas e estratégicas, ajudando os gestores a priorizar corretamente as ações com base nas necessidades identificadas e nos recursos disponíveis. Desse modo, vamos chegando ao final dessa aula, onde podemos conferir e entender como acontecem as fases de elaboração do PCA, passando pelo levantamento de necessidades, a priorização de contratações e as estimativas de custos e prazos. E entendemos como essas fases são fundamentais para garantir a eficiência, transparência e controle na gestão pública, assegurando que os recursos sejam utilizados de maneira responsável e eficaz para atender às necessidades da comunidade. Sendo assim, ficamos por aqui e voltamos a nos encontrar na próxima aula. Até breve! Estamos iniciando mais uma aula a respeito do plano de contratações anual e, aqui, iremos tratar dos estudos preliminares. Entenderemos a sua importância e o que são as análises de viabilidade técnica e econômica. Além disso, falaremos um pouco sobre a identificação de riscos e alternativas. Então, vamos lá! Os estudos preliminares desempenham um papel crucial no contexto do Plano de Contratações Anual, PCA, por diversas razões. Uma delas é que eles ajudam a fundamentar as decisões estratégicas ao oferecer informações detalhadas sobre as necessidades, viabilidade e impacto das contratações planejadas. Isso permite que a administração pública tome decisões mais informadas e alinhadas com os objetivos organizacionais. Esses estudos também ajudam a antecipar potenciais desafios, riscos e obstáculos que podem surgir durante as contratações. Isso possibilita a identificação de soluções e a redução de incertezas antes do início dos processos de contratação. Além do mais, eles permitem uma definição mais precisa do escopo dos projetos ou serviços a serem contratados, além de ajudar na definição de metas realistas em termos de prazos, orçamento e qualidade. Também podemos garantir a conformidade com a legislação e regulamentações pertinentes. Eles possibilitam que as contratações sejam planejadas considerando os requisitos legais, o que minimiza a possibilidade de impugnações ou contestações. Outro ponto importante é que eles contribuem para a eficiência e efetividade. Ou seja, ao conhecer profundamente as demandas e necessidades, a administração pode planejar e executar as contratações de forma mais eficiente, alocando recursos de maneira mais efetiva e alcançando melhores resultados. Os estudos preliminares também melhoram o processo de tomada de decisão, afinal, com informações robustas provenientes dos estudos preliminares, os gestores têm uma base sólida para tomar decisões estratégicas ao longo do processo de contratação, incluindo escolhas de fornecedores, modalidades de contratação e alocação de recursos. Após entendermos a sua importância, vamos falar sobre o que são as análises de viabilidade técnica e econômica. Elas são componentes essenciais dos estudos preliminares no contexto do PCA. Essas análises buscam avaliar se um projeto, serviço ou aquisição é praticável, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista financeiro, antes de ser efetivamente contratado ou implementado. Dito isso, para que a viabilidade técnica seja comprovada, é preciso analisar dois pontos. Um deles é a avaliação de capacidades e recursos, onde é verificado se a administração possui as capacidades técnicas, recursos humanos e materiais para realizar o projeto ou contratação. Outro ponto é a compatibilidade com normas e regulamentos, ou seja, deve ser avaliado se o projeto está alinhado com normas técnicas, regulamentos e padrões de qualidade estabelecidos. Já a viabilidade econômica traz análise de custos e benefícios. Aqui, é examinado se os custos associados ao projeto ou contratação são justificáveis pelos benefícios esperados.
Também são realizadas projeções financeiras para determinar a viabilidade de longo prazo do projeto em relação aos recursos disponíveis. A relação dessas análises com os estudos preliminares é intrínseca. Nos estágios iniciais de planejamento do PCA, os estudos preliminares, que incluem a análise de viabilidade técnica e econômica, ajudam a determinar a viabilidade global de uma contratação específica. Ao integrar a análise de viabilidade técnica e econômica nos estudos preliminares, a administração pode tomar decisões informadas e embasadas, garantindo que as contratações planejadas sejam realizadas de maneira eficiente, atendendo aos requisitos técnicos e financeiros e gerando valor para a administração pública. Agora, para darmos continuidade, vamos entender sobre a identificação de riscos e alternativas, que também são partes essenciais dos estudos preliminares. Ambos envolvem a observação de possíveis obstáculos, incertezas e desafios que podem surgir durante a execução de um projeto ou contratação e pensar em soluções alternativas para mitigar esses riscos. Mas como podemos fazer essas identificações? Saiba que podem ser feitas através de reuniões de brainstorming com especialistas e partes interessadas para identificar potenciais riscos e alternativas. Ou também por análise de experiências anteriores e estudos de casos similares para entender os desafios enfrentados e as soluções adotadas. Inclusive, podem ser usadas ferramentas e técnicas como análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, análise de árvores de decisão, entre outras, para avaliar riscos e alternativas de forma estruturada. A identificação de riscos e alternativas nos estudos preliminares é crucial para permitir que a administração antecipe problemas potenciais, planeje respostas adequadas e esteja preparada para lidar com desafios ao longo da execução do PCA. Isso garante maior robustez e resiliência no processo de contratação, mitigando possíveis impactos adversos e aumentando as chances de sucesso na implementação dos projetos ou contratações planejadas. Agora, para assimilarmos melhor esses conceitos, vamos a um exemplo prático: a construção de um centro de saúde. Imagine que para isso, antes de iniciar a construção, é necessário realizar estudos técnicos para avaliar a possibilidade de construção no local desejado. Engenheiros e arquitetos fazem análises do terreno, estudos de solo, acessibilidade, e verificam se há adequação às normas de construção para um centro de saúde. Ou seja, essa seria a análise de viabilidade técnica. E também seriam feitas projeções de custos para a construção e operação do centro de saúde. Isso inclui estimativas de custos de construção, custos operacionais mensais, previsão de receitas, se houver cobrança de serviços, e análise de retorno financeiro considerando o investimento inicial. Essa seria a análise de viabilidade econômica. Entretanto, mesmo que ambas as análises sejam concluídas e estejam de acordo, possíveis riscos podem incluir atrasos na obtenção de licenças para construção, variação de custos de materiais de construção, mudanças na regulamentação de saúde, entre outros fatores. Aqui entra a identificação de riscos. Para mitigar esses riscos, podem ser consideradas alternativas como trabalhar em paralelo com órgãos reguladores para agilizar as licenças, firmar contratos com cláusulas de ajuste de preços para os materiais de construção, ou projetar a estrutura flexível para se adaptar a mudanças regulatórias sem grandes reformas. Nesse caso, a administração pública deve realizar estudos detalhados para avaliar tanto a viabilidade técnica quanto econômica da construção do centro de saúde, identificando possíveis riscos e desenvolvendo alternativas para lidar com eles, garantindo assim uma tomada de decisão mais informada e uma execução mais eficiente do projeto. Desse modo, podemos compreender a importância dos estudos preliminares para a execução de obras públicas e como é essencial que os integrantes da administração pública estejam atentos a todos esses detalhes e possam realizar seu trabalho corretamente. Vamos encerrando assim esta aula, onde entendemos melhor o papel dos estudos preliminares e análises no contexto geral do PCA. Até a próxima! Olá! Aqui estamos mais uma vez para continuar nossa trilha e expandir os conhecimentos relacionados ao PCA. Sendo assim, nessa aula iremos entender como funciona a integração desse plano de contratações com o orçamento público. Sem mais delongas, vamos lá! Primeiramente, saiba que essa integração é fundamental para garantir que as contratações planejadas sejam devidamente financiadas.
O orçamento público é o instrumento que detalha as receitas e despesas que o governo ou entidade pública pretende realizar durante um período específico, geralmente anual. Nesse sentido, a alocação de recursos para as contratações previstas no PCA é realizada durante o processo de elaboração do orçamento público. É uma etapa crítica que ocorre após a identificação das necessidades e planos para contratações em diferentes áreas da administração pública. Essas necessidades são mapeadas e fundamentadas nos objetivos estratégicos da instituição. Depois, as unidades responsáveis pela elaboração do orçamento, muitas vezes coordenadas pelo Ministério das Finanças ou órgão equivalente, recebem as demandas de contratação dos diversos órgãos. Com base nessas demandas e nas prioridades estabelecidas pelo governo, são definidos os recursos a serem alocados para contratações em cada área ou setor. Na etapa seguinte, os recursos destinados às contratações são determinados considerando o montante global disponível para despesas, as prioridades estratégicas e as demandas que foram identificadas. Isso envolve a alocação de verbas para as diferentes áreas ou projetos que necessitam de contratações específicas. Na versão final do orçamento, as contratações planejadas são detalhadas dentro das despesas programadas para cada órgão ou setor, o que inclui valores destinados a serviços terceirizados, obras públicas, aquisição de equipamentos, entre outros. Desse modo, com a aprovação do orçamento, os recursos alocados para contratações são liberados para os órgãos responsáveis. E durante a execução, há um acompanhamento para garantir que esses recursos sejam utilizados de acordo com o que foi planejado e aprovado no orçamento. Agora, para compreendermos melhor, vamos ilustrar como a alocação de recursos pode ocorrer dentro do orçamento público em um contexto governamental. Suponha que estamos lidando com o orçamento de um município e há necessidade de alocação de recursos para contratações em diferentes áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. Nessa situação, a alocação de recursos poderia ocorrer da seguinte maneira: a partir das demandas identificadas em cada área, o processo de elaboração do orçamento público determina a quantidade de recursos financeiros que será alocada para cada uma delas. Por exemplo, se o orçamento total do município é de 10 milhões de reais, pode ser decidido que 3 milhões serão alocados para a saúde, 2 milhões para a educação, 2 milhões para a infraestrutura e 1 milhão para a segurança pública. Dentro desses valores, uma parte significativa seria destinada às contratações específicas planejadas para cada área. Na saúde, por exemplo, uma parcela dos 3 milhões de reais seria direcionada para a contratação de profissionais de saúde. Já na educação, parte dos 2 milhões de reais seria para a contratação de professores, e assim por diante. De modo geral, essa alocação varia de acordo com as necessidades prioritárias de cada setor, permitindo que as contratações planejadas possam ser realizadas dentro dos limites financeiros estabelecidos no orçamento público. Prosseguindo, saiba que os ajustes e revisões orçamentárias são processos que permitem atualizar e modificar o orçamento inicialmente planejado para se adequarem a novas circunstâncias, mudanças nas prioridades, variações na arrecadação de recursos ou emergências imprevistas. Alguns dos principais métodos utilizados são os créditos adicionais. Eles nada mais são que autorizações de despesas não previstas no orçamento original. Existem diferentes tipos, dentre eles o suplementar, destinado a reforçar dotações orçamentárias já existentes, quando estas se mostram insuficientes. Há também o crédito especial, utilizado para despesas que não foram incluídas no orçamento vigente. E o crédito extraordinário, usado em casos de urgência ou imprevisibilidade, como despesas decorrentes de guerra, calamidade pública, etc. Normalmente, ocorre uma revisão anual do orçamento para avaliar se as previsões iniciais estão alinhadas com a realidade. Se houverem discrepâncias significativas, podem ser propostos ajustes. Inclusive, por diferentes entidades, dependendo do sistema político e legislativo de cada país, geralmente as propostas podem surgir do Poder Executivo, Legislativo, órgãos de controle e fiscalização ou de entidades públicas. Agora, vamos tratar de um outro assunto referente a essa aula e que está ligado com o que acabamos de ver. Estamos falando da vinculação do PCA com a Lei Orçamentária Anual, ou LOA. Esse vínculo é crucial para assegurar que as contratações planejadas no PCA estejam alinhadas com as previsões financeiras estabelecidas na Lei Orçamentária Anual.
Ele pode ocorrer por meio da elaboração do próprio PCA, por uma consideração ou inclusão no processo orçamentário ou até pela execução e acompanhamento. Para que entenda melhor, imagine um município que elabora seu PCA identificando a necessidade de contratar serviços de pavimentação de ruas em determinados bairros. Durante a elaboração da LOA desse município para o próximo ano, são alocados recursos específicos para essas contratações de acordo com as estimativas feitas no PCA. Esses recursos estarão detalhados na Lei Orçamentária Anual como uma despesa específica destinada à contratação de serviços de pavimentação, alinhada com o que foi planejado no PCA. Desse modo, a vinculação entre o PCA e a LOA é fundamental para garantir que as contratações planejadas tenham respaldo financeiro e sejam realizadas dentro dos limites estabelecidos no orçamento público. Conforme chegamos ao final da nossa aula, concluímos que a alocação de recursos, os ajustes e revisões e vínculo do plano de contratações anual com a Lei Orçamentária Anual são fatores intrínsecos no que diz respeito à integração com o orçamento público, visando uma melhor gestão. Esperamos que tenha compreendido esses conceitos abordados e não esqueça de voltar a consultá-los sempre que possível. Ficamos por aqui, mas nos vemos em um próximo encontro. Até logo! Olá! Continuamos nossa jornada de aprendizagem sobre o plano de contratações anual. E nesta aula, vamos conhecer quais são os mecanismos de monitoramento para o PCA durante o seu período ativo. Então, vamos lá! No contexto do plano de contratações anual, o monitoramento é fundamental para garantir que as contratações planejadas sejam realizadas conforme previsto e para identificar eventuais desvios ou necessidades de ajustes ao longo do período estipulado. Dito isso, os mecanismos de monitoramento envolvem diferentes processos e ferramentas que ajudam a acompanhar e avaliar o andamento das contratações previstas no PCA. Entre eles, podemos incluir os indicadores de desempenho. Eles nada mais são que métricas específicas que ajudam a medir o progresso e o alcance das metas estipuladas no PCA. Esses indicadores podem variar de acordo com cada contratação e área, mas geralmente envolvem aspectos como prazos de execução, qualidade dos serviços, cumprimento do orçamento, satisfação do cliente, se aplicável, e conformidade com regulamentos ou normas. Os indicadores de desempenho são cruciais nesse processo, pois permitem uma avaliação objetiva do progresso das contratações em relação aos objetivos traçados, facilitando a tomada de decisões informadas e a revisão do PCA, caso necessário. Pode ser que esteja se perguntando quais seriam esses indicadores de desempenho, certo? Pois bem, existem vários deles e vamos conferir alguns a seguir. O prazo de execução é um desses indicadores, isso porque ele nos fornece o tempo planejado para a conclusão do serviço contratado. Por exemplo, se um serviço de pavimentação de ruas tem um prazo estimado de 6 meses, o indicador avalia se a obra está dentro desse tempo. A qualidade do serviço também pode ser medida por meio de parâmetros técnicos, como o cumprimento de normas de qualidade estabelecidas para pavimentação, inspeções ou avaliações feitas por especialistas para garantir a qualidade do trabalho realizado, ou seja, mais um indicador. Temos também a comparação entre o custo real das contratações e o orçamento planejado. Por exemplo, se o orçamento para pavimentação de ruas era de R$ 1 milhão e os custos reais estão dentro dessa margem ou se houveram desvios orçamentários, podemos tomá-los como indicadores. A satisfação do cliente ou do usuário também pode ser um indicador de desempenho. Em alguns casos, é importante considerar a satisfação dos cidadãos beneficiados pela contratação. Pode ser obtida por meio de pesquisas de satisfação ou feedback direto dos usuários sobre a qualidade do serviço prestado. Além disso, podemos considerar também a conformidade com os regulamentos e normas. Verificar se as contratações estão de acordo com as normativas e regulamentos estabelecidos, como leis de segurança, ambientais ou quaisquer outras regulamentações aplicáveis ao serviço contratado, podem ser indicadores válidos. Todos eles fornecem uma visão abrangente do desempenho das contratações e ajudam a identificar áreas que estão conforme o planejado e aquelas que podem necessitar de ajustes ou melhorias ao longo do processo. Além dos indicadores, existem também as ferramentas de acompanhamento que podemos utilizar para controlar as contratações dentro de um plano de contratações anual. Uma delas são os sistemas de gerenciamento de projetos, ou Project Management Systems.
Esses sistemas oferecem funcionalidades para controlar o progresso, custos, recursos e prazos das contratações. Alguns exemplos deles são o Trello, Asana, ou sistemas mais avançados como o Microsoft Project ou o Oracle Primavera. Temos também as planilhas eletrônicas, que são ferramentas simples como planilhas do Excel que podem ser usadas para registrar e monitorar custos, cronogramas e outras métricas. Por exemplo, criando uma planilha com datas previstas versus datas reais de execução e custos planejados versus custos reais. Outras ferramentas são os softwares de gestão de contratos, sistemas específicos para gerenciar contratos, que permitem o armazenamento de informações contratuais, alertas de prazos, controle de desempenho dos fornecedores, entre outros, como o Contractor, Ariba ou Salesforce. Existem também as plataformas de comunicação colaborativa, que facilitam o contato entre os membros da equipe, fornecedores e outras partes interessadas na troca de informações e alinhamentos. Entre elas temos o Slack, o Microsoft Teams ou o uso de plataformas de e-mail específicas para comunicação. Além disso, podemos citar os sistemas de controle de qualidade, que são aplicativos ou ferramentas que auxiliam no controle da qualidade dos serviços prestados, permitindo a documentação de inspeções, registros de não conformidade e acompanhamento das correções. Por exemplo, aplicativos móveis para inspeção de obras ou ferramentas como o TQM, Total Quality Management. Cada uma dessas ferramentas tem seu papel no acompanhamento e controle das contratações. A escolha depende das necessidades específicas do projeto, do orçamento disponível e da infraestrutura tecnológica da organização. Dando continuidade em nossa aula, vamos entender agora o que são os relatórios gerenciais e como são realizados. Saiba que eles são documentos que reúnem informações relevantes sobre o desempenho das contratações e servem como base para a tomada de decisões estratégicas. Eles podem abordar diversos aspectos, como o progresso das contratações, alocação de recursos, conformidade com prazos e orçamento, identificação de riscos, entre outros pontos pertinentes ao PCA. Esses relatórios podem ser produzidos de diversas formas, dependendo da estrutura organizacional e das ferramentas disponíveis. Vamos ver alguns exemplos deles a seguir. O relatório de progresso das contratações apresenta o status atual das contratações em relação aos prazos, custos, qualidade e outros indicadores relevantes. Por exemplo, um relatório que compara o cronograma planejado com o progresso real das obras de infraestrutura. Já o relatório financeiro detalha os gastos realizados em relação ao orçamento estipulado para as contratações. Pode incluir análises de desvios orçamentários, previsões de custos futuros e alocação de recursos para cada contrato. Há também o relatório de riscos e impactos, cujo identifica e avalia os riscos que podem afetar as contratações, bem como os potenciais efeitos desses riscos. Por exemplo, um relatório que destaca possível atraso na obtenção de licenças para construção e seu impacto nos prazos. Outro tipo de relatório é o de conformidade e qualidade. Ele verifica se as contratações estão alinhadas com regulamentos, normas e padrões de qualidade estabelecidos. Pode conter informações sobre inspeções de qualidade, conformidade legal, entre outros. O feedback ou avaliação dos beneficiários das contratações sobre a qualidade e eficácia dos serviços prestados também pode ser tratado como um relatório de satisfação do cliente ou usuário. Esses relatórios são elaborados com base em dados coletados durante o monitoramento das contratações. Podem ser apresentados em formato de texto, gráficos, tabelas ou outras formas visuais para facilitar a compreensão das informações e embasar as decisões dos gestores e tomadores de decisão na administração pública. Dessa maneira, chegamos à conclusão da nossa aula, onde assimilamos os mecanismos de monitoramento existentes durante o PCA, bem como as ferramentas e relatórios que acompanham os processos. Voltaremos a nos ver em uma próxima aula para continuarmos expandindo os conceitos relacionados ao PCA. Até mais! Seguimos avançando em nossa trilha e chegamos a mais uma aula para expandir os conhecimentos a respeito do plano de contratações anual. Por isso, a partir de agora vamos falar sobre as revisões e ajustes no PCA, além de compreender cenários, procedimentos para atualização e documentação das alterações. Vamos lá?
Certamente, a revisão e os ajustes no plano de contratações anual são necessários quando ocorrem mudanças significativas no contexto ou nos requisitos originais que motivaram o planejamento inicial. Sendo assim, vamos entender quais são alguns cenários que demandam essa revisão do PCA. Saiba que isso pode acontecer por mudanças legais ou regulatórias, ou seja, alterações nas leis, regulamentos ou políticas governamentais podem impactar diretamente as contratações planejadas. Por exemplo, se uma nova regulamentação exige a implementação de tecnologias específicas para a segurança pública, isso pode exigir ajustes nas contratações de equipamentos de segurança que foram feitas anteriormente. Outro cenário que podemos nos deparar é o das mudanças orçamentárias. Se houverem alterações no orçamento disponível para o setor público, isso pode exigir uma revisão das alocações de recursos no PCA. Se houver cortes no orçamento destinado à educação, por exemplo, pode ser necessário revisar as contratações de serviços educacionais planejadas inicialmente. Existem também as mudanças nas necessidades ou prioridades, afinal, novas demandas podem surgir ou as prioridades da administração mudam ao longo do tempo. Se uma cidade identifica um aumento significativo na necessidade de serviços de saúde devido a uma epidemia, pode ser necessário reajustar as contratações para atender a essa emergência, concorda? Problemas com fornecedores ou contratados também são possíveis cenários que podemos encontrar. Isso porque, se os fornecedores não cumprirem os requisitos contratuais ou surgirem problemas de desempenho, pode ser necessário rever ou rescindir contratos e planejar novas contratações para atender às necessidades. Além disso, também temos os atrasos ou mudanças no cronograma. Se houver atrasos significativos em projetos ou mudanças imprevistas nos cronogramas das contratações, pode ser necessário revisar o PCA para reajustar as expectativas e recursos alocados. Estes são apenas alguns exemplos de situações que podem exigir revisões no plano de contratações anual. Em cada caso, é essencial analisar os impactos e revisar o PCA para garantir que continue alinhado aos objetivos estratégicos da administração pública. Consequentemente, com os casos de revisão, podem ser necessárias atualizações. Sendo assim, geralmente é preciso seguir alguns procedimentos específicos. Vamos ver a seguir quais são eles. Primeiramente, é importante identificar por que a atualização é necessária. Isso pode ser motivado por mudanças nas prioridades, novas demandas, ajustes orçamentários, entre outros fatores, como acabamos de conferir. Com isso, devemos avaliar se as alterações são pontuais ou se afetam todo o plano. Após identificar a necessidade de atualização, é essencial analisar quais partes do PCA precisam ser ajustadas. Isso pode envolver rever as metas, objetivos, alocações de recursos, contratações planejadas e prazos. Também é preciso reunir dados relevantes que justifiquem as alterações propostas. Podem ser dados orçamentários atualizados, informações sobre novas demandas, mudanças legais ou regulatórias, entre outros. Vale lembrar que para fazermos as atualizações necessárias, devemos sempre revisar o documento existente. Isso porque precisamos ser claros ao registrar todas as modificações feitas no plano, destacando as alterações e os motivos que as justificam. Após a atualização, o novo PCA pode precisar de aprovação por parte das autoridades competentes antes de sua implementação. Por isso, temos que nos certificar de seguir os procedimentos estabelecidos pela organização ou instituição para garantir a validade do plano atualizado. Uma vez aprovado, é importante comunicar as mudanças a todas as partes interessadas e envolvidas no processo de contratações. Isso pode incluir equipes internas, fornecedores, órgãos reguladores, entre outros. Após esse processo, é fundamental acompanhar regularmente o desempenho das contratações de acordo com as alterações feitas no PCA. Isso permite ajustes adicionais, se necessário, ao longo do período de vigência do plano. Cada organização pode ter procedimentos específicos para a atualização do PCA, portanto, é importante seguir as diretrizes e regulamentos internos ao realizar esses ajustes. Já que falamos sobre os ajustes e atualizações, devemos também abordar o que diz respeito à documentação para realizar essas alterações. Saiba que ela pode variar dependendo das políticas e regulamentos específicos da organização ou entidade governamental. No entanto, geralmente,
são necessários alguns registros e documentos para formalizar as mudanças. Um deles pode ser um memorando ou ofício justificativo, ou seja, um documento que descreve e justifica as razões para as alterações propostas no PCA. Esse memorando pode detalhar as mudanças, suas justificativas e a necessidade de atualização do plano. Uma proposta de atualização do PCA também pode ser feita, um documento que descreve especificamente quais partes do plano de contratações anual serão alteradas, indicando as seções ou itens a serem modificados, adicionados ou removidos. Também é preciso que os dados e informações estejam atualizadas, sejam eles dados orçamentários atualizados, relatórios de necessidades atualizadas, mudanças legais ou regulatórias relevantes. Dependendo da estrutura organizacional, pode ser necessário incluir resoluções, portarias ou autorizações formais de aprovação das mudanças no PCA. Vale dizer que se as alterações forem discutidas e aprovadas em reuniões ou comitês específicos, é importante documentar esses eventos, incluindo atas, registros de discussões e aprovações. Quanto aos registros, esses documentos e informações devem ser registrados e arquivados de acordo com os procedimentos estabelecidos pela entidade responsável pelo PCA. Normalmente, eles são mantidos em arquivos físicos ou eletrônicos específicos, permitindo fácil acesso para referência futura, auditorias ou revisões posteriores. Esses registros devem ser mantidos de forma organizada e segura, garantindo a rastreabilidade das decisões e mudanças realizadas no PCA. Apesar desses procedimentos parecerem demorados ou até tediosos, são fundamentais para que as alterações e atualizações sejam devidamente registradas e todos os envolvidos estejam cientes delas, assegurando a transparência, conformidade, rastreabilidade e melhoria contínua no gerenciamento do plano de contratações anual. E com isso encerramos mais este encontro onde conferimos mais detalhes sobre as revisões e ajustes do PCA. Continue conosco e nos vemos na próxima aula. Até lá! Olá! Estamos iniciando mais uma aula sobre o plano de contratações anual. E aqui, iremos abordar aspectos relacionados à Lei de Acesso à Informação. Primeiramente vamos falar sobre a obrigatoriedade da publicação do PCA. Vamos lá! Saiba que ela está relacionada à Lei de Acesso à Informação no Brasil. Essa lei foi promulgada em novembro de 2011 e entrou em vigor em maio de 2012. Ela determina que órgãos públicos devem disponibilizar informações de interesse coletivo ou geral, respeitando algumas exceções legais. Nesse contexto, o PCA é considerado uma informação relevante para a transparência pública, pois detalha as contratações planejadas ao longo do ano, os recursos destinados e as prioridades estabelecidas pela administração pública. A implicação direta da obrigatoriedade da publicação do PCA está na transparência e prestação de contas para a sociedade. Isso porque, ao publicar o PCA, o órgão público permite que cidadãos, empresas e órgãos de controle acompanhem e compreendam as contratações planejadas, contribuindo para a fiscalização dos gastos públicos, prevenção de corrupção e maior responsabilização por parte dos gestores públicos. Além disso, a publicação do PCA também possibilita que empresas interessadas em contratar com o setor público tenham acesso às informações sobre as contratações previstas, facilitando a participação em processos licitatórios e promovendo a concorrência justa e transparente. Agora, vamos conhecer alguns dos mecanismos de divulgação pelos quais os órgãos públicos disponibilizam informações de forma proativa e acessível ao público, sem que seja necessário requerer esses dados por meio da Lei de Acesso à Informação. Podemos começar citando os portais de transparência. São plataformas online dedicadas a disponibilizar uma variedade de informações, incluindo dados financeiros, orçamentários, licitações, contratos, gastos, salários de servidores, entre outros. Esses portais são acessíveis ao público e oferecem informações atualizadas. A disponibilização online de documentos oficiais como leis, decretos, atas de reuniões, relatórios de gestão, planos e programas governamentais, também permitem o acesso fácil e gratuito ao PCA, sendo assim um mecanismo de divulgação. Outro mecanismo é o da disponibilização de conjuntos de dados em formatos abertos e reutilizáveis, facilitando a análise e o uso por parte de pesquisadores, jornalistas, empresas e cidadãos interessados. Temos também os canais de comunicação direta, como e-mail,
telefone, formulários online ou ouvidorias, para receber perguntas, sugestões ou reclamações dos cidadãos. Os relatórios de gestão e execução orçamentária também podem ser usados como mecanismos, pois possuem uma apresentação clara e acessível sobre a execução do orçamento público, mostrando como os recursos estão sendo utilizados e os resultados alcançados. Além disso, a realização de audiências e eventos públicos para apresentar e discutir temas relevantes permitem a participação direta da sociedade civil na tomada de decisões, o que podemos considerar como um mecanismo de divulgação ativa. Nesse sentido, informações sobre contratações e licitações também são importantes. A publicação de editais, contratos firmados, processos de compras e informações sobre fornecedores promovem a transparência nos processos de aquisição de bens e serviços. Prosseguindo com nossa aula, vamos entender agora como acontece o atendimento aos pedidos de informação sobre o PCA. Saiba que, no contexto da Lei de Acesso à Informação, qualquer pessoa física ou jurídica pode solicitar informações sobre o plano de contratações anual a órgãos públicos. Esses pedidos devem ser feitos por meio dos canais de atendimento específicos estabelecidos pelo órgão responsável. A pessoa ou servidor encarregado pelo atendimento a esses pedidos pode variar de acordo com a estrutura organizacional do órgão. Geralmente, há uma área designada para lidar com solicitações de acesso à informação, como a ouvidoria, setor de transparência ou uma unidade específica para a Lei de Acesso à Informação. Quando uma pessoa deseja informações sobre o PCA, ela pode formalizar o pedido seguindo as diretrizes estabelecidas pelo órgão. Por exemplo, preenchendo um formulário específico disponibilizado no site do órgão, enviando um e-mail para o canal de acesso à informação ou até mesmo realizando a solicitação pessoalmente, dependendo dos procedimentos do órgão. Agora, imagine que alguém esteja interessado em entender melhor sobre as contratações previstas para a área de saúde de um município no próximo ano. Essa pessoa pode entrar em contato com a prefeitura por meio do canal designado para LAI, solicitando informações detalhadas sobre as contratações planejadas para esse setor no PCA. O órgão então tem o dever legal de responder a essa solicitação dentro do prazo estabelecido pela legislação, fornecendo as informações requisitadas ou justificando legalmente a negativa, caso a informação seja excepcionalmente sigilosa ou protegida por lei. Mas o que pode acontecer caso o órgão não responda a essa solicitação dentro do prazo? Caso isso aconteça, o solicitante pode tomar algumas medidas. Uma delas é que ele pode entrar com um recurso administrativo junto ao próprio órgão que recebeu a solicitação. Isso geralmente é feito quando a resposta não foi satisfatória ou dentro do prazo legal. O recurso pede uma revisão da decisão anterior. Se o órgão não responder ao pedido de informação ou se o solicitante não estiver satisfeito com a resposta recebida, é possível recorrer a instâncias superiores, como a Controladoria Geral da União a nível federal, ou órgãos estaduais e municipais de controle. Além disso, em casos extremos, quando houver descumprimento reiterado da Lei de Acesso à Informação ou se a informação for considerada de extrema importância, é possível buscar ajuda da Justiça, apresentando um mandado de segurança para obrigar o órgão a fornecer as informações solicitadas. A Lei de Acesso à Informação estabelece prazos claros para a resposta às solicitações de acesso à informação, e o descumprimento desses prazos pode resultar em sanções administrativas, conforme previsto na própria lei. Além disso, a falta de resposta ou o fornecimento de informações incorretas pode impactar a imagem e a reputação do órgão perante a sociedade e os órgãos de controle, prejudicando sua credibilidade quanto à transparência e ao cumprimento da legislação. Pois bem, nesta aula compreendemos por que essa transparência e prestação de contas é tão importante. Nesse contexto, a participação ativa dos cidadãos é essencial para promover governos mais transparentes, responsáveis e responsivos às necessidades da sociedade, construindo uma democracia mais sólida e participativa. Sendo assim, vamos ficando por aqui e nos vemos em um próximo encontro. Até logo! Olá! Pronto para continuar expandindo seus conhecimentos a respeito do plano de contratações anual? Pois nesta aula, vamos entender aspectos sobre as auditorias e controles internos. Primeiro trataremos da sua importância, depois veremos qual o papel dos órgãos de controle na avaliação do PCA e também como acontece a preparação e resposta às auditorias. Então, vamos lá!
As auditorias e os controles internos desempenham papéis cruciais no contexto do plano de contratações anual e na gestão pública como um todo. Isso porque garantem que os processos estejam alinhados com as normas, regulamentos e procedimentos estabelecidos, o que aumenta a transparência das atividades, assegurando que as contratações sejam realizadas de acordo com os princípios legais e éticos, e promove a prestação de contas por parte dos gestores públicos. Os controles internos ajudam a identificar potenciais riscos e a prevenir fraudes, garantindo que as contratações sejam conduzidas de maneira justa, imparcial e eficiente. Isso evita desperdícios de recursos públicos e protege contra práticas indevidas ou irregulares. Por meio das auditorias, é possível avaliar a eficiência dos processos de contratação, identificando áreas que precisam de melhorias. Isso pode levar a aprimoramentos nos procedimentos, redução de custos e otimização dos recursos disponíveis. Ambos também garantem que as contratações estejam em conformidade com as leis, regulamentos e diretrizes estabelecidas, mitigando o risco de infrações legais e reduzindo a exposição a penalidades legais. Além disso, ao identificar e corrigir deficiências nos processos de contratação, as auditorias e os controles internos promovem a melhoria contínua na gestão pública, contribuindo para uma administração mais eficaz e transparente. Vamos entender agora qual o papel dos órgãos de controle na avaliação do PCA, que inclusive é crucial. Os órgãos de controle, como tribunais de contas ou órgãos de controle externo, realizam auditorias para avaliar a regularidade e legalidade das contratações planejadas no PCA. Eles verificam se os procedimentos foram conduzidos de acordo com as leis, regulamentos e diretrizes aplicáveis. Esses órgãos também analisam a eficiência e a eficácia das contratações realizadas conforme o PCA. Eles verificam se os recursos foram utilizados de maneira eficiente e se os objetivos estabelecidos foram alcançados. Inclusive, caso sejam identificadas irregularidades, os órgãos de controle emitem recomendações para corrigir as falhas encontradas. Podem também propor medidas corretivas para otimizar o processo de contratação e prevenir problemas semelhantes no futuro. Além das avaliações pontuais, os órgãos de controle também monitoram o cumprimento das recomendações e o andamento das contratações ao longo do ano, assegurando que as correções sejam implementadas e que os recursos sejam utilizados de forma responsável. Esses órgãos contribuem para a transparência do processo ao divulgar os resultados das auditorias e avaliações realizadas sobre o PCA. Isso promove a prestação de contas e possibilita que a sociedade acompanhe e compreenda como os recursos públicos estão sendo gerenciados. Agora, para que entenda melhor como isso funciona na prática, suponha que um município elaborou seu plano de contratações anual para contratar uma empresa de construção civil para realizar obras de pavimentação de ruas em diferentes bairros. No entanto, durante a execução dessas obras, surgiram relatos de possíveis irregularidades. Em vista disso, as ações do órgão de controle poderiam ser as seguintes: iniciar uma auditoria para verificar a conformidade das contratações com as normas legais. Isso inclui a análise dos processos licitatórios, documentação, e se as obras realizadas correspondem ao que foi contratado no PCA. Além da conformidade legal, o órgão também pode verificar se os recursos públicos foram utilizados de forma eficiente. Analisar se a empresa contratada cumpriu prazos, qualidade na execução das obras e se houve eficácia na entrega dos resultados planejados. Agora imagine que durante a auditoria, são identificadas possíveis divergências entre o que foi contratado e o que foi efetivamente executado. Há indícios de que algumas ruas previstas no PCA não foram pavimentadas, e há relatos de sobrepreço em alguns trechos pavimentados. Nesse caso, o órgão de controle pode emitir recomendações à administração municipal para corrigir as falhas encontradas. Pode também sugerir a revisão dos contratos, a apuração de responsabilidades e a tomada de medidas para recuperar recursos gastos indevidamente. Com isso, ao final da auditoria, o órgão de controle divulga um relatório apontando as irregularidades encontradas, as recomendações emitidas e os próximos passos a serem seguidos pela administração municipal para corrigir as falhas e evitar problemas semelhantes no futuro. Para darmos continuidade em nossa aula, agora iremos compreender como funcionam a preparação e resposta às auditorias e já adiantamos que ambas são etapas fundamentais para garantir a clareza, conformidade e eficiência nos processos de controle.
A respeito da preparação, antes da auditoria, é importante que a organização esteja preparada. Isso inclui revisar os processos internos, documentos, contratos e procedimentos relevantes que serão objeto de análise. É essencial organizar e manter registros claros e detalhados sobre as contratações, desde a fase de planejamento até a execução. Ter a documentação em ordem facilita a auditoria e assegura que todas as informações estejam disponíveis quando solicitadas. A identificação de responsáveis também é necessária, ou seja, designar pessoas responsáveis para colaborar com a auditoria, fornecendo informações e esclarecendo dúvidas durante o processo. Além disso, realizar uma revisão interna dos processos e controles existentes para identificar possíveis áreas de melhoria e corrigir eventuais falhas antes da auditoria. Já durante a auditoria, é importante cooperar plenamente com os auditores, fornecendo acesso às informações solicitadas e colaborando para esclarecer dúvidas que possam surgir. Após a auditoria, a organização analisa os resultados apresentados pelo órgão de controle. É essencial compreender os pontos identificados e tomar medidas corretivas para resolver as irregularidades encontradas. Também é preciso desenvolver um plano de ação para implementar as recomendações emitidas pelos auditores, corrigir as falhas identificadas e melhorar os processos para evitar problemas similares no futuro. E por fim, manter uma comunicação transparente e clara com o órgão de controle, informando sobre as ações corretivas implementadas e demonstrando o compromisso da organização em aprimorar os processos. Dessa maneira, concluímos mais uma aula onde assimilamos diversos aspectos sobre as auditorias e controles internos relacionados ao PCA e seus procedimentos. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima. Até breve! Olá! Nesta aula, vamos nos aprofundar em um aspecto vital do plano de contratações anual, a análise de casos reais ou hipotéticos. Essa abordagem prática nos permite entender de maneira concreta como o PCA se manifesta na gestão pública, identificando tanto desafios quanto soluções eficazes. Por isso, vamos analisar dois casos, um de sucesso e um em que houve alguma falha. Com essas duas visões, iremos compreendê-los e discutir seus impactos. Então, sem mais delongas, vamos lá! Em nosso primeiro exemplo, uma prefeitura de médio porte planeja modernizar a infraestrutura de das escolas públicas municipais. O objetivo é melhorar a qualidade do ensino através da tecnologia. Em vista disso, o PCA inclui a aquisição de novos computadores, software educacional e a implementação de uma rede Wi-Fi robusta em todas as escolas. A prefeitura então decide adotar um processo de licitação transparente e competitivo, com critérios claros de seleção baseados em qualidade, custo e suporte técnico. Nesse caso, diversas contratações específicas são necessárias para atingir esse objetivo, como a de fornecedores para aquisição de computadores de última geração, tablets ou dispositivos móveis que sejam adequados para uso educacional. Equipamentos de rede também, o que incluiu a compra de roteadores, switches e outros dispositivos de rede necessários para estabelecer e manter uma conexão de internet estável e rápida nas escolas. Aquisição de licenças de softwares educacionais que ofereçam recursos interativos e de aprendizado adaptativos para diversas disciplinas. Compra de licenças para sistemas operacionais atualizados e pacotes de software de escritório para uso em computadores escolares. Além disso, a contratação de serviços especializados para a instalação de equipamentos de TI, como montagem de laboratórios de informática e instalação de redes Wi-Fi. Acordos de serviço para manutenção regular e suporte técnico dos equipamentos e softwares adquiridos. Contratação de especialistas em tecnologia educacional para treinar professores no uso eficaz dos novos recursos tecnológicos. Organização de workshops e sessões interativas para ajudar os estudantes a se familiarizarem com as novas ferramentas tecnológicas. E não para por aí, também são necessários consultores para ajudar no planejamento estratégico da integração da tecnologia no currículo escolar e na avaliação das necessidades tecnológicas das escolas. Serviços de avaliação para medir a eficácia do programa de modernização e coletar feedback para melhorias contínuas. Com isso, a prefeitura forma uma equipe multidisciplinar, incluindo especialistas em TI, educadores e administradores financeiros, para supervisionar o projeto.
Eles conduzem pesquisas de mercado, consultam especialistas em tecnologia educacional e organizam sessões de feedback com professores e alunos. Desse modo, o projeto pode ser implementado dentro do prazo e do orçamento. As escolas recebem equipamentos de ponta e software que enriquecem o processo de aprendizagem. A transparência e eficiência do processo de contratação são elogiadas, e há um impacto positivo mensurável na performance dos alunos. Nesse exemplo que abordamos, temos uma brilhante aplicação de como um bom planejamento e gestão são capazes de proporcionar inúmeros benefícios para a população, mais especificamente, na área da educação. Os fatores de sucesso foram o planejamento detalhado e participativo, o processo de licitação transparente e justo, a colaboração entre diferentes especialistas e também o envolvimento de stakeholders, ou seja, professores e alunos. Agora vamos para o segundo caso, onde o município planeja construir uma nova biblioteca pública como parte de um esforço de revitalização urbana. Em vista disso, o PCA elaborado prevê a contratação de uma empresa de construção e a aquisição de materiais. No entanto, a prefeitura estabelece um prazo muito apertado para a conclusão do projeto e um orçamento limitado. Consequentemente, sob pressão para cumprir os prazos, a prefeitura rapidamente seleciona um empreiteiro sem uma avaliação aprofundada de suas credenciais ou experiência anterior. Além disso, não há supervisão adequada durante a construção. A biblioteca é concluída além do prazo e com custos excedentes significativos. A qualidade da construção é baixa, levando a problemas estruturais logo após a inauguração. A falta de transparência e supervisão no processo de contratação leva a questionamentos públicos e críticas, o que acaba prejudicando a imagem e reputação da gestão e todos os envolvidos, concorda? Já neste exemplo que abordamos, os fatores de falhas foram os prazos irrealistas e orçamento insuficiente. O processo de seleção de empreiteiros apressado e inadequado também foi um fator prejudicial. Além da falta de supervisão e controle de qualidade, juntamente com a ausência de planejamento participativo e feedback. Agora, levando em consideração esses fatores, vamos analisar quais medidas poderiam ter sido adotadas para evitar os problemas que ocorreram. Primeiramente, um planejamento realista e detalhado com prazos e orçamentos realistas, baseados em uma avaliação das necessidades do projeto e em consultas com especialistas na área juntamente com um estudo de viabilidade e análises de custo-benefício. Além disso, implementar um processo de licitação transparente e detalhado para a seleção de empreiteiros, priorizando critérios de experiência, reputação e capacidade financeira. A supervisão e gestão de projeto rigorosas também é indispensável, estabelecendo um sistema de gerenciamento robusto e a designação de um gerente de projeto ou equipe dedicada para monitorar a qualidade do trabalho, os prazos e a aderência ao orçamento. Para complementarmos, uma comunicação eficiente e participação das partes interessadas, um fundo de contingência para lidar com imprevistos e ajustes no projeto, conformidade com normas, sem contar a avaliação contínua e feedbacks que são essenciais. Ao adotar essas estratégias, o município poderia ter evitado muitos dos problemas enfrentados na construção da biblioteca, como atrasos, excesso de custos e baixa qualidade na construção. Esses casos hipotéticos ilustram como o sucesso ou o fracasso de um PCA pode depender de vários fatores, incluindo planejamento, processo de seleção, supervisão e envolvimento das partes interessadas. Eles servem como modelos didáticos para compreendermos as melhores práticas e armadilhas a serem evitadas na gestão de contratações públicas. Dessa maneira, podemos assimilar o quão importante e fundamental é um planejamento bem detalhado e cauteloso na elaboração de um plano de contratações. Esperamos que essas análises enriqueçam seu entendimento para que possa lidar com essas questões de forma eficaz. Sendo assim, ficamos por aqui, mas te aguardamos numa próxima aula. Até lá! Chegamos a mais uma aula do nosso curso. E nesta etapa, vamos explorar as boas práticas e recomendações essenciais para a elaboração e gestão eficiente do plano de contratações anual. Começando pelas ferramentas e softwares de apoio, a importância da capacitação de equipes e a integração do PCA com outras ferramentas de gestão. Dito isso, vamos começar. Podemos concordar que o uso de tecnologia é essencial na era digital.
Para a elaboração e gestão eficaz do PCA, ferramentas como softwares de gestão de projetos e sistemas de análise de dados são cruciais. Diversas dessas ferramentas podem ser extremamente úteis para auxiliar no processo e inclusive já vimos algumas delas anteriormente. Entretanto, vamos recapitular alguns exemplos. Temos os softwares de gestão de projetos, como o Microsoft Project, uma ferramenta avançada para gerenciamento de projetos, oferecendo recursos para planejamento, programação e controle de orçamentos. Além disso, o Trello, que é software baseado em quadros Kanban, excelente para organizar tarefas, atribuir responsabilidades e monitorar o progresso de cada etapa do PCA. Quanto às planilhas e softwares de análise de dados, temos o Microsoft Excel, um clássico para gerenciamento de dados, útil para criar orçamentos detalhados, planos de gastos e análises financeiras. E também o Google Sheets, uma alternativa online ao Excel, facilitando a colaboração e compartilhamento de informações em tempo real. Podemos citar também o Tablial, que pode ser usado para analisar orçamentos e identificar tendências de gastos, ajudando na tomada de decisões informadas e na previsão de custos futuros. Já as ferramentas de colaboração e comunicação são diversas, mas podemos citar o Microsoft Teams, que é ideal para reuniões online, compartilhamento de documentos e colaboração em equipe. E também o Slack, um aplicativo de mensagens para equipes que permite a comunicação rápida e organização de canais por tópicos ou departamentos. Partindo para os softwares de gestão financeira, temos o QuickBooks, um programa de contabilidade que ajuda a gerenciar finanças com recursos para rastrear despesas e receitas relacionadas ao PCA. O SAP ERP também contribui como um sistema de planejamento de recursos empresariais que oferece uma solução integrada para a gestão financeira e pode ser adaptado para acompanhar especificamente os aspectos financeiros do PCA. Agora, falaremos de duas ferramentas de gerenciamento de documentos. Uma delas é o Dropbox, útil para armazenar, compartilhar e colaborar em documentos relacionados ao PCA. Outra é o Google Drive, que oferece o armazenamento em nuvem e ferramentas de edição de documentos, facilitando o acesso e a colaboração entre os membros da equipe. Existem também os softwares de gestão de compras e contratações, como o Procurif, especializado na gestão de compras, facilitando o rastreamento de solicitações, aprovações e gastos. Outro exemplo é o Coupa Procurement, um sistema abrangente para gerenciar todos os aspectos das compras e contratações, ajudando na otimização dos processos relacionados ao PCA. Essas ferramentas podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto, dependendo das necessidades específicas da organização e da complexidade do plano de contratações anual. Elas oferecem uma gama de funcionalidades que facilitam desde o planejamento inicial até o monitoramento e ajuste contínuo do plano. Além destes softwares de análise de dados, uma equipe bem preparada é a espinha dorsal de um PCA bem-sucedido. Por isso, é fundamental que haja investimento na capacitação contínua dos membros da equipe, garantindo que eles estejam atualizados com as melhores práticas e regulamentações do setor. Por exemplo, a realização periódica de oficinas e cursos sobre novas legislações de contratação pública ou sobre o uso avançado de softwares de gestão. Isto não apenas mantém a equipe informada, mas também melhora a eficiência e a eficácia do processo de contratação. A promoção de uma cultura de aprendizado contínuo e colaboração interdepartamental também é vital. Encorajar a troca de conhecimentos entre os membros da equipe com diferentes especialidades, como finanças, logística e jurídico, pode levar a soluções inovadoras e mais integradas para os desafios do PCA. Quanto à integração, saiba que o PCA não deve operar isoladamente. Sua integração com outras ferramentas de gestão, como sistemas de gestão financeira ou de recursos humanos, é crucial para uma visão holística e eficiente. Por exemplo, ao integrar o PCA a um sistema de gestão financeira, é possível monitorar em tempo real o impacto das contratações no orçamento global da instituição. Isso ajuda a evitar sobreposições de despesas e facilita o ajuste de planos em resposta a variações orçamentárias. Da mesma forma, a sincronização com sistemas de recursos humanos pode ajudar na alocação eficiente de pessoal para os projetos do PCA, garantindo que os recursos humanos estejam alinhados com as necessidades operacionais e estratégicas. Com isso,
Vamos chegando ao final da nossa aula, onde abordamos e vimos a importância de algumas das melhores práticas e recomendações para aprimorar o plano de contratações anual. Destacamos a importância de ferramentas e softwares modernos para a gestão eficiente do PCA, a necessidade de capacitar continuamente as equipes e a relevância da integração do PCA com outras ferramentas de gestão. Implementar essas práticas não só melhora a eficácia do PCA, mas também contribui para uma gestão mais transparente e responsável. Lembre-se, um PCA bem planejado e executado é um passo crucial para o sucesso de qualquer instituição. Esperamos que possa colocar em prática todos os conceitos aqui vistos ao lidar com contratações e processos administrativos em seu ambiente profissional. Ficamos por aqui e até um próximo encontro.